TV Sim. Estamos de volta com a sequência do Jornal da TV Sim, nesta terça-feira, hoje dia 24 de setembro. E começou na última quarta-feira, semana passada, dia 18, em todo o país, a Semana Nacional do Trânsito, celebrada até amanhã, quarta-feira, dia 25. Essa iniciativa tem por objetivo conscientizar motoristas, ciclistas, pedestres, motociclistas, enfim, todos que fazem o trânsito para que transformem esse trânsito em um ambiente seguro, Essa iniciativa também reúne aí ações do poder público, sociedade também organizada e com a promoção de ações visando sempre valorizar a vida e a segurança no trânsito. E a partir de agora a gente vai conversar aqui com o Dr. Everson Vieira de Souza, que é advogado, especialista em trânsito, já esteve conosco aqui outras vezes para falar dessa semana. Dr. Everson, mais uma vez, obrigado pela sua presença conosco aqui no Jornal da TV Sim. Beleza. O tema é muito importante nós entendermos, que a Semana Nacional do Trânsito, que é comemorada no mês de setembro, o objetivo principal é reduzir o número de acidentes que existe no país. Considerando que o Brasil, ele figura amargamente, com o quarto trânsito mais violento do mundo. Então, exatamente, o foco está voltado no sentido de preservar as vidas e reduzir esses acidentes, essa epidemia chamada acidente de trânsito que acontece em todo o país. Bom, números aí que impressionam, O Brasil, quarto, em acidentes de trânsito aí em todo o mundo. Bom, para a gente começar aqui, Dr. Everson, vamos falar do tema dessa campanha, uma frase pequena, mas que com certeza tem um sentido muito grande, O tema dessa campanha do trânsito, da Semana Nacional do Trânsito é o seguinte: no trânsito, o sentido é a vida. O que quer dizer essa frasezinha aí? Considerando que a terceira causa-morte no Brasil é o trânsito, perdendo somente para problema cardíaco, o pessoal com problemas de coração, a segunda causa-morte é o câncer e a terceira causa é o trânsito. E o trânsito, o grande número de acidentes ocorre mais por uma questão comportamental, tanto do motorista, quanto do ciclista, quanto do pedestre, exatamente a falta de cidadania na utilização das vias públicas. Ok, tá aí, portanto, nessa campanha que, lembrando aí, começou na semana passada, na quarta-feira termina amanhã, mas é uma campanha simbólica, para chamar a atenção, afinal de contas, essas ações, a atenção, a prudência de todos que fazem o trânsito devem ser tocadas aí nos 365 dias do ano, de Exatamente. Cada ano. Inclusive, existe uma resolução do CONTRAN, resolução 771, que ela relaciona temas mensalmente, de janeiro a dezembro, aonde os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito devem executar ações educativas durante todo esse período. Então, inicia-se em janeiro e termina em dezembro. Então, o comportamento seguro no trânsito é de janeiro a dezembro, não abrindo mão da atenção sequer um dia. Bom, e o foco também dessa campanha, Dr. Everson, é mobilizações aí presentes naqueles personagens mais vulneráveis, digamos assim, no trânsito, que é o pedestre, o ciclista e também o motociclista, Então a campanha que foca também essa questão aí, principalmente não o condutor do automóvel, do caminhão, do ônibus, mas também visando mais aí o ciclista, o pedestre e também o motociclista. Exatamente. Quando nós falamos de parte mais sensível, parte mais vulnerável, exatamente. Inclusive, existem dispositivos no Código de Trânsito Brasileiro que diz que todos os usuários da via, eles devem sempre preservar a parte, vamos dizer, hipossuficiente no trânsito, que é o pedestre, o ciclista e o motociclista, exatamente em detrimento à utilização de veículos e vias públicas que eles utilizam. Bom, vamos falar do trânsito aqui da nossa cidade, Nós fazemos parte do trânsito como pedestre, como condutores também. Muitas vezes a gente, vai atravessar uma faixa de pedestre, não presta muita atenção. Às vezes a gente está no carro, vê uma pessoa também atravessando a faixa de pedestre sem também prestar muita atenção. Não é porque a faixa está ali que a pessoa pode chegar também entrando, Tem que tomar todas as devidas precauções. Exatamente. Nós temos que entender que o trânsito é você compartilhar espaço, mas nós temos que ter também a consciência que na condição de condutor, que o pedestre tem a preferência. Lógico
sempre obedecendo às regras, especialmente quando naquelas circunstâncias onde existe a sinalização semafórica. Se ela está favorável para o motorista, ele vai transitar. Se ela não está favorável para o motorista, ele vai conceder a passagem ao pedestre, obedecendo à regra e priorizando a segurança viária. Certa prudência de todas as partes, né? Exatamente. Todas as partes, porque a responsabilidade de um trânsito seguro compete a todos nós. Bom, e muitas vezes também a gente ouve aí discussões por causa de situações banais no trânsito, né? Principalmente no trânsito urbano, centro da cidade, alguns bairros onde o movimento é maior, uma buzina estridente, um grito, um xingamento, por situações que poderiam passar. Acho que a falta de paciência, a questão da intolerância também, muitas vezes causam tragédias no trânsito, né? Exatamente. No ano de 2010, nós tivemos um pesquisador, um cientista político, chamado Roberto da Mata, onde ele desenvolveu uma pesquisa estudando o comportamento do condutor e do cidadão aqui do Espírito Santo. E foi surpreendente exatamente por quê? Porque o cidadão, ele tem um comportamento quando ele está na condição do veículo e outro quando está na condição de pedestre. Muda, né, a situação? Exatamente. Considerando também que quando ele entra dentro do veículo, vai se utilizar do veículo, ele sofre um processo de transformação. Ele, vamos dizer, ele se comporta com sentimento de superioridade. O que não deve acontecer? No trânsito nós temos que respeitar, não aceitar provocação, principalmente aquelas pessoas, né? O trânsito é um ambiente estressante, é buzina, é semáforo. O trânsito, às vezes, o excesso de veículos também produz uma condição de estresse para o usuário. Então ele deve evitar também algumas discussões do trânsito para evitar tragédias como acontece em todo o Brasil, até mesmo o cidadão tirar uma arma e direcionar para um veículo e acertar uma criança no outro veículo que não tem nada a ver com aquele momento de discussão ali. Porque muitas vezes o simples fato de um carro passar uma pista de duas, né, uma via de duas pistas, né, um carro passa mais rápido que o outro pela direita ou pela esquerda, é que acha que já sente-se inferior, tem que tentar ali cortar e por aí começa uma situação realmente que muitas vezes acaba em tragédia, como o Dr. Everson acabou de colocar. Então, tudo isso deve ser evitado, né? É uma questão cultural, uma questão comportamental, né? O motorista de hoje é aquele que nós educamos ele ontem, por isso que nós defendemos a educação do trânsito. Dentro das escolas, né? Dentro das escolas, em todas as entidades que têm a ver com a questão de trânsito. É muito importante, por quê? Porque esse índice de 45 mil mortes por ano, o trânsito brasileiro produz, só o Espírito Santo, um dado do ano passado, só o Espírito Santo, nós tivemos um prejuízo relacionado a acidente de trânsito no valor de 353 milhões de reais, exatamente de vítimas fatais, de pessoas que foram mutiladas, inválidas, pessoas que ocuparam leitos hospitalares e todas essas tiveram sequelas, aonde muitas das vezes prejudica o próprio Estado, exatamente até um aspecto que já foi debatido aqui, que é até a questão da previdência social, pessoas com aposentadoria precoce. Afinal de contas, como você colocou aí, né, o Brasil, a terceira causa de morte no Brasil é realmente o trânsito, né, que faz aí muitas vítimas durante todo o ano. Conversando aqui com um advogado especialista em trânsito, o Dr. Everson Vieira de Souza, falando da Semana Nacional do Trânsito, começou semana passada, dia 18, termina nesta quarta-feira, dia 25. E a gente pode, ao longo dessas campanhas, pode-se dizer que tem surtido aí dados positivos, os dados têm diminuído, a questão das campanhas de conscientização no trânsito, a gente fala do Maio Amarelo, Semana do Trânsito, enfim. Não, exatamente. Nós temos assim alguns aspectos, né? Porque a questão do trânsito, Altemar, ela se faz em três vertentes. Ela se faz primeiro com a educação, depois com a fiscalização e também com a legislação. Então nós temos esses três aspectos que é muito importante, a questão de engenharia, a questão de educação e a questão de fiscalização. Nenhum desses pode se sobrepor ao outro. Lógico, sempre prevalecendo a educação. Os países que têm a melhor educação de trânsito do mundo têm os menores índices de acidentes, menores índices de sequelas, de pessoas mutiladas, inválidas. Então, a vertente principal é a educação de trânsito. Mas nós não podemos abrir mão da questão da engenharia, infraestrutura, onde o Brasil está muito deficitário, e um aspecto que é uma legislação moderna, uma legislação onde também você possa, ao mesmo tempo que você educa, você possa realmente cobrar. Mudar realmente esse patamar, quem sabe daqui a algum tempo a gente esteja entrevistando aqui, se não o Dr. Everson, outro especialista em trânsito, já trazendo dados bem diferentes, né, do que hoje esse que a gente acabou de colocar aqui como
o Brasil, a terceira causa de morte no Brasil é a questão do trânsito. Conversamos aqui hoje então com o advogado especialista em trânsito, o Dr. Everson Vieira de Souza, falando da Semana Nacional de Trânsito, e a gente bater nessa tecla, semana para chamar atenção, mas a atenção no trânsito tem que ser todo dia, realmente, toda hora, né? Em todo momento, né? Também nessa oportunidade eu quero agradecer a TV Sim, por sempre estar abrindo esse espaço, um espaço de conscientização, um espaço voltado para trazer as informações de ponta para o cidadão, exatamente por quê? Porque o objetivo, como diz o próprio tema da campanha, né, no trânsito, o sentido realmente é a vida. Só completando essa questão que o Dr. Everson colocou aqui, de situações que envolvem aí diversas pessoas, não adianta o poder público trabalhar sozinho, tem que ter a participação de toda a sociedade também. Toda a sociedade é muito importante, inclusive os principais órgãos hoje de apoio, né, exatamente algumas fundações que existem no Brasil são filhos de pessoas que se tornaram vítimas fatais no acidente de trânsito, né? E hoje eles fazem um trabalho educativo e preventivo, objetivando, através dessa tragédia que aconteceu em uma família, levar a educação de trânsito para todos os lugares do país. Consciência acima de tudo, aí cada um fazendo da melhor maneira possível, a gente com certeza vai ter um trânsito bem melhor todos os dias. Dr. Everson, mais uma vez obrigado pela sua presença e obrigado também pelas explicações e todos os comentários colocados aí a respeito da Semana Nacional do Trânsito.